7 perguntas comumente pesquisadas no Google sobre advogados. Fica aqui comigo depois da vinheta que eu vou falar um pouco sobre isso. Fala, meu amigo, fala, minha amiga Beni, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. E hoje estou aqui com um vídeo diferente, mas com o mesmo intuito, trazer informação de qualidade para você que é aqui do canal e para você que está chegando agora. Já vou adiantar que esse foi um vídeo que eu vi, um vídeo do exterior, um vídeo, como dizem aí os mais jovens, da gringa, e eu vi exatamente, achei muito interessante o tema, porque lá, na verdade, eles usam uma outra palavra, o verbo googled, né, que aqui acho que a gente fala googar, né, dar um Google, né, sobre advogado, né, perguntas que fazem advogado, pesquisas sobre advogados, né. Então, eu coloquei aqui, ó, vou compartilhar a tela aqui com vocês, e quando eu coloco por que advogado aparece um monte. Mas uma das primeiras que me chamou mais a atenção foi essa daqui que eu vou mostrar para vocês agora. Mas eu vou mostrar para vocês 7, então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo, que eu estou trazendo aqui muita informação legal e curiosidades sobre a nossa profissão. Vamos lá. Bom, a primeira delas é, por que advogado é chamado de doutor? Por que médico e advogado é chamado de doutor? Bom, isso aí é uma coisa, gente, que traz uma polêmica danada. Eu tô aparecendo no cantinho da tela aí para vocês. Eu já fiz inclusive um vídeo aqui no canal explicando todos os detalhes, por que o advogado é chamado de doutor, o que levou o advogado a ser chamado de doutor, né? Na verdade, a gente pega isso lá de trás, lá da época de Dom Pedro, e depois isso acaba caindo no costume popular. Existe uma tese também que fala sobre a questão do advogado ser doutor, porque você precisa defender teses, né? E, enfim, existe aí uma série de linhas aí históricas para falar sobre isso, mas isso, acho que o maior motivo é que isso acabou acabou sendo uma coisa popular, as pessoas acabaram fazendo isso, chamando advogado e médico de doutor, é uma coisa do nosso cotidiano, mesmo não tendo doutorado. Mas se você quer saber mais sobre essa primeira, eu vou deixar aqui em cima passando no card para você assistir esse nosso vídeo, que nele sim, por que o advogado é chamado de doutor? O tema do vídeo é, advogado é doutor ou não? Dá uma olhada lá, que lá eu explico tintim por tintim essa questão, e aí eu já vou passar para a segunda parte aqui das perguntas normalmente feitas, pesquisadas, né, googadas, né, vamos dizer assim, sobre advogados no Google. Bom, se a gente continuar aqui e a gente colocar lá por que o advogado uma das frases que aparece é por que o advogado é indispensável à administração da justiça? Bom, vou de novo compartilhar a tela aqui com vocês. Por que o advogado é indispensável à administração da justiça? Porque sem o advogado não há justiça. Isso não é uma expressão popular, mas sim um artigo da nossa Constituição Federal, artigo 133 da nossa Constituição Federal. Hoje, inclusive, é dia do advogado, então esse vídeo aqui é uma homenagem a todos os advogados do Brasil, os doutores e as doutoras de todo o Brasil, que bravamente aí enfrentam as dificuldades do nosso judiciário. Então, o advogado ele é indispensável porque o advogado é aquela pessoa exatamente que vai defender os seus interesses, e isso é uma norma legal. Você precisa estar representado por um advogado, por um defensor, para fazer valer os seus direitos, né? Para que a lei ela tenha validade, né? Então, por isso que existe essa frase, né, do advogado ele ser indispensável à administração da justiça. Isso não é à toa, isso está na nossa Constituição, né? E a profissão do advogado ela tem um status constitucional, né, vamos dizer assim, e ele é indispensável à administração da justiça. Por quê? Porque nós prestamos serviços
públicos e exercemos uma função social nossa, além do nosso trabalho, obviamente, gerar frutos, né, do que nós vivemos disso, mas ele também exerce uma função social. Inclusive, esse vídeo hoje aqui, que eu estou trazendo aqui essas respostas, também eu estou exercendo a minha função social de levar conhecimento, levar um pouco mais do conteúdo das leis, né, e algumas curiosidades, é claro, para você que nos assiste. Uma outra pergunta muito feita, muitos têm essa curiosidade também, por que o advogado ele não pode fazer propaganda? Bom, o advogado ele não pode fazer propaganda porque há uma limitação no código de ética. Nós temos um código de ética e esse código de ética ele não nos permite que nós façamos propaganda, tá? Ou seja, nós não podemos fazer, dar características à nossa profissão com caráter mercantil, de venda de produtos. Por exemplo, nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos você pode ter um outdoor, você pode ter placas, você pode ter vários tipos de publicidade que aqui o código de ética ele nos veda. Inclusive eu quero compartilhar aqui com vocês o que fala, né, o artigo 39 do Código de Ética da OAB. Ele fala que a publicidade profissional do advogado ela tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar a captação de clientela ou mercantilização da profissão. Então, é por isso, meu jovem gafanhoto, que o advogado ele não pode fazer propaganda, tá? Então, acho que essa daí é mais uma pergunta que está explicada. Essa é a terceira. Vamos para a quarta. Olha, essa aqui mais uma. A quarta aqui também é um pouco polêmica, né? Eu particularmente acredito que isso não se aplica a mim, mas fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar muito da sétima, tá? E essa daqui é o seguinte, olha, por que os advogados são arrogantes? Né? As pessoas pesquisam isso no Google, né? Engraçado, eu vou até ver aqui o que aparece. Por que os advogados são arrogantes? Essa aqui eu fiquei curioso. Por que os advogados são arrogantes? Aí tem aqui, ó, outra razão para essa postura ser prejudicial à advocacia, o descrédito não fala. Gente, olha só, eu na realidade, eu não considero, pelo menos assim, o meu ponto de vista, né, existem profissionais e profissionais, mas eu não considero que os advogados eles sejam arrogantes, né? Acho que isso aí, de repente, uma pequena parcela dos profissionais eles tenham essa postura, né? Talvez por não saber lidar com o conhecimento, ou então até por ter mesmo por algum complexo de inferioridade, né? Alguma coisa nesse sentido, mas eu, sinceramente, eu não vejo a advocacia dessa forma, como pessoas arrogantes, né? Muito pelo contrário. Pelo menos da minha parte aqui, a minha função, meu propósito sempre foi de compartilhar conhecimento. Obviamente que se alguém aperta e pisa no meu calo, eu não vou deixar passar barato, né? Então, tudo tem um limite, mas eu não considero. Tudo bem que toda profissão a gente vai ter isso, né? A gente vai ter aquele profissional que é mais arrogante, que pisa na bola e tal, mas eu não acho que isso aí seja uma regra, mas é engraçado que as pessoas procurem isso. Então vamos para a quinta, agora nós vamos para a quinta pergunta mais pesquisada aí. Eu botei várias aqui, né, no Google sobre advogados. Essa daqui é muito interessante. Por que o advogado ele cobra consulta? Tá? Gente, olha, tem um vídeo aqui no canal, ele já é até um pouco antigo, ele deve ter uns 3 ou 4 anos, sei lá, já tem bastante tempo esse vídeo. Eu vou deixar ele passando aqui no card, falando um pouco sobre a consulta jurídica, né? O que é a consulta jurídica, né? Da mesma forma, por que o advogado cobra consulta? Eu acho que tem coisas que a gente não precisava nem responder, mas eu vou responder aqui, porque é uma das coisas que apareceu ali também, né? Por que advogado cobra consulta? Porque o advogado, gente, assim como
todo e qualquer profissional liberal, ele tem um escritório, e esse escritório ele tem despesas, ele tem funcionários, ele tem estagiários, ele tem investimentos no estudo, ele investe em livros, investe em cursos, investe em mentorias, em workshops, em pós-graduações, MBAs, doutorados, tudo para poder entregar uma solução para você. Eu me lembro, vou contar uma história aqui para você, mas antes disso eu quero só concluir, falar um pouco, porque isso é óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito, né? Então, para o advogado ele poder te atender, tem toda uma estrutura por trás. Quando você vai no médico, você não paga uma consulta, no dentista, qualquer outro profissional, no psicólogo. Não, o advogado é a mesma coisa. Ele vai te entregar um parecer, ele vai falar vai parar o tempo dele para te ouvir. E tempo, né, meus amigos? Obviamente que tempo, todo profissional, o tempo dele vale dinheiro. Então, por isso que o advogado ele cobra a consulta, para ele ser remunerado. Porque muitas vezes acontece do advogado ele dar toda uma assessoria, dizer por A mais B o que vai acontecer no processo, entregar todas as estratégias numa consulta, o cliente bater nas costas dele e falar muito obrigado, doutor. E vai e fecha com outro advogado, fecha com outro profissional. Por quê? Porque ele não soube se valorizar. E eu costumo dizer também que nós valorizamos aquilo que nós pagamos, né? Isso é uma outra questão, vem de um viés uma coisa mais mental, mais psicológica, mas eu acredito, é uma crença que eu tenho, que nós damos valor àquilo que nós pagamos. Aquilo que nós não pagamos, a gente não costuma valorizar tanto, tá? Não sei se faz sentido para você. Então, o advogado ele cobra consulta porque ele também tem família, ele também tem conta para pagar, não dá para ele te atender de graça, né? Você vira o escritório do advogado, né? Ou o advogado parar um tempo, fazer uma videoconferência com você, entregar toda ali uma estratégia, elucidar todas as suas dúvidas, e ele está elucidando isso com base em 5 anos de estudo na faculdade, mais diversas outras atualizações, cursos, enfim. Tudo isso é um investimento que ele faz para poder te entregar. Então, valorize o seu advogado e principalmente aquele que te cobra a consulta, tá? Porque se ele está te cobrando consulta, certamente é porque ele tem um investimento ali por trás, ele investiu na carreira dele, ele está ali se baseando ali em conhecimento técnico para poder te auxiliar, tá bom? Então, por isso que o advogado cobra consulta. Eu poderia responder isso de forma simples, porque advogado não vive de luz. Mas eu estou explicando aqui um pouco mais, sendo um pouco mais óbvio, né? E direto, para que não restem dúvidas, né, gente? Advogado, você tem sim, o advogado ele tem também, ninguém deve trabalhar de graça, ele deve sim receber pelo tempo dele que ele disponibiliza para entregar melhor solução jurídica aí para o teu caso, tá bom? Então essa foi a quinta, certo? Então agora a gente vai para a sexta. Então, pessoal, a de número 6 é também bem interessante. Acho engraçado as pessoas, eu fico rindo aqui porque para a gente é uma coisa tão comum, mas a gente vê que tem muitas pessoas pesquisando sobre esses temas, né? E essa daqui, acho que é a 6, a de número 6, é por que o advogado ele usa terno. Olha só, por que o advogado usa terno? Gente, vamos lá, tem duas questões aqui. A gente falou um pouco aqui sobre a questão da descrição, da sobriedade do advogado, mas a gente também tem algumas outras questões que, como o próprio CNJ, há algum tempo atrás, determinou que os advogados advogados do sexo masculino, usassem o terno, tá? Terno e gravata. Ainda há uma grande formalidade nos tribunais, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em diversos locais do país, que exigem, olha só, exigem que o advogado utilize o terno e a gravata. Eu lembro que um tempo atrás, a OAB, a gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nós passamos por um verão, o que não é muito difícil, acima de 40 graus, e realmente, nessa época eu ainda atuava, ia muito,
muito ao fórum, porque hoje em dia, como processo eletrônico, você vai mais ao fórum para despachar um processo, vai mais ao fórum para fazer uma sustentação oral, e eu até acredito também que isso está com os dias contados. Mas eu lembro que eu ia muito ao fórum e estava um calor insuportável e os juízes alguns juízes ainda tinham aquela exigência de você estar de terno e gravata. Então, o próprio tribunal, a própria formalidade da profissão e o CNJ também determinou, há não muito tempo atrás, eu vou deixar até o link aqui embaixo na descrição, que os advogados usem terno e gravata. Para as advogadas, isso não é a mesma coisa. As advogadas não são obrigadas a usar terno e gravata, apesar das advogadas também seguirem essa linha mais social, com roupas menos formais do que nós usaríamos aí no dia a dia se não fossem advogados, né? Então, realmente há essa diferenciação. Então, a resposta é, primeiro que o próprio CNJ determina que o advogado utilize, a própria OAB e muitos tribunais têm um código lá de vestimenta para que você entre no fórum, tá? Então, inclusive, é impressionante isso, gente. A gente está no século XXI, mas isso ainda existe, inclusive para você entrar no fórum, tá? Tem algumas coisas que são absurdas que não dá para eu falar aqui nesse vídeo, senão esse vídeo vai ficar, sei lá, com 30 minutos vai ficar gigante. Mas, gente, é isso. Vamos para a próxima, que eu acho que já é a última, é a sétima, acho que já vai ser a última. É isso. Gente, acho que essa aqui é a sétima, né? E eu falei que eu ia deixar essa última aqui, porque essa última aqui é muito engraçado, cara, porque as pessoas pesquisam no Google. Eu botei lá, por que advogado G? Olha só o que aparece. Por que advogado ganha pouco? Por que advogado ganha quanto? Por que advogado ganha tanto? Ai, meu Deus do céu. Gente, olha só. Vamos lá. Ai, meu Deus, como é que eu vou responder isso aqui, cara? Ó, o advogado, ele não ganha pouco e ele não ganha tanto, né? Eu acho que é difícil a gente precificar. Eu particularmente, eu não precifico a profissão de ninguém. Não, porque isso é muito, porque isso é pouco. Eu sempre tento, quando eu vou contratar um profissional, né, eu sempre tento olhar os resultados desse profissional, as avaliações desse profissional, né, o que estão falando dele, né, a forma como ele se comporta também, a forma como ele atua no mercado. Então, eu acho que existem profissionais e profissionais. Existe o profissional que é um profissional que ganha pouco, e tudo bem, de repente é uma escolha dele, ou ele ainda não descobriu como ele pode ganhar mais, né? E existe também o advogado que ganha mais porque ele consegue entregar mais, e as pessoas conseguem reconhecer, ver nele algum tipo de solução de prosperidade que não existe naquele que ganha pouco, né? Então, eu acho que você vale, o teu valor é muito difícil, né? A gente colocar um valor, né, num profissional, mas eu acho que o principal é o advogado ele saber se impor ali como profissional, como alguém que realmente vale aquilo que ele está cobrando, né, e justificar aquilo, né. Então, assim, eu acho que as perguntas não são ganha tanto ou ganha pouco, eu acho que isso não existe. Eu acho que o advogado ele ganha quanto ele merece, quanto ele cobra, quanto ele pode cobrar. Então, eu acho que ele não ganha nem pouco nem tanto. Eu acho que ele ganha que cada um ganha o que merece, né? O que merece é aquilo que considera justo cobrar do seu cliente, né? Agora, quanto ganha quanto, né? Por que advogado ganha quanto? É engraçado essas combinações que o Google faz, né? Aí não dá para falar aqui nesse vídeo, né? Quanto o advogado ganha. Eu posso até depois, se vocês quiserem, fazer um vídeo falando sobre isso. Quanto ganha o advogado, né? Acho que seria até uma série legal. Quanto ganha o advogado de família? Quanto ganha o advogado de direito imobiliário? Quanto ganha o advogado de direito desportivo? Enfim, para vocês terem uma ideia. Porque eu vou até fazer uma analogia com futebol, gente. Não é todo advogado que ganha muito dinheiro, não, tá? Alguns advogados conseguem sim ter um sucesso, se destacar na carreira, mas a maioria não é assim, não é por aí. No outro dia até vi um meme, acho que foi, não sei se foi no TikTok ou se foi no Instagram,
que o advogado falava fazer a faculdade, se formar na faculdade, passar na OAB, ficar milionário. E não é por aí, né? Essa é uma realidade que ela não é... isso não existe, né? O advogado realmente ele é uma das profissões, para mim, né? Há quem discorde, mas para mim é um dos profissionais que mais trabalha, né? Que mais se dedica. Eu tenho muitos colegas advogados, amigos advogados, e eu vejo que assim como eu hoje são... Deixa eu ver que horas são agora. São 8h09, eu estou aqui no escritório ainda. Muitas vezes tem colegas que ficam até mais tarde, tem escritórios que não fecham, que ficam abertos direto, 24 horas, enfim. Então eu acho que essa questão do advogado ganha quanto, né? E o advogado não trabalha, tem gente que fala que o advogado não trabalha, né? O advogado trabalha pra caramba. Não vai se iludindo, né? Achando que você vai fazer direito, vai passar na prova da OAB, que você não vai fazer nada, você vai fazer muita coisa, cara. A advocacia é uma das profissões mais exigidas que existem para mim. O cliente exige muito de você, o juiz também exige muito de você, todos ali estão exigindo de você, e você tem que estar sempre no teu mais alto nível para você realmente poder fazer a diferença na vida das pessoas, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi um vídeo falando sobre respondendo as perguntas mais comumente pesquisadas no Google sobre advogados. Gostou desse vídeo? Tem alguma sugestão? Deixa aqui embaixo que em breve eu vou responder. Um abraço e vejo você no próximo vídeo.